Hoje iniciamos o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pelas evidências encontradas nesta epístola, é possível saber que Paulo a escreveu poucas semanas ou no máximo poucos meses após ter escrito aquela que chamamos de primeira epístola aos Coríntios. Ele havia escrito a primeira quando estava em Éfeso, na Ásia, onde tinha permanecido por quase 3 anos pregando a palavra de Deus, conforme Atos 20 e 31. Naquela epístola, ele havia prometido que os visitaria logo após a festa do Pentecostes, no final da primavera. Contudo, ele foi forçado a abandonar a região antes do tempo planejado, devido a uma grande perseguição que sofreu, na qual ele chegou a pensar que perderia a vida. É possível que essa grande perseguição tenha sido a que está relatada em Atos, provocada pelo ourives Demétrio, Atos capítulo 19. Agora, nesta epístola, longe da região de Éfeso, Paulo escreve novamente aos Coríntios, a partir da Macedônia, logo após ter se encontrado com Tito, que veio de Corinto ao seu encontro, trazendo-lhe boas notícias da igreja. O apóstolo Paulo estava preocupado com o efeito que a epístola anterior poderia ter causado nos leitores, na qual ele acreditava que havia sido muito duro. Nela, ele havia repreendido os membros porque cometiam vários erros eclesiásticos e comportamentais e porque toleravam um adultério que era bem conhecido. De onde escreve, na região da Macedônia, longe de suas atividades evangelísticas de Éfeso, o apóstolo Paulo escreve afetuosamente aos irmãos, sabendo por meio de Tito que eles haviam recebido bem a sua primeira carta e que não estavam ressentidos com ele. Essa é a introdução da segunda epístola, com o contexto que precisamos para apreciar melhor o conteúdo que estudaremos a partir de hoje. No primeiro capítulo de nosso livro, Paulo diz ser grato a Deus por ter lhe consolado em suas tribulações. E diz que tanto as suas provações quanto o seu conforto são para o bem da igreja. Ele pede que não ignorem o que lhe aconteceu na Ásia, provavelmente o evento de Atos, capítulo 19, e fala da importância de os irmãos orarem por ele. Em todas as suas tribulações e vitórias, ele diz que, apesar dos nãos e sims da vida, em Jesus tudo é sim, para cumprir o seu propósito de salvação. Neste primeiro capítulo de 2 Coríntios, Paulo descreve uma rota de viagem que planejava seguir para visitá-los, versículos 15 e 16. Pouco mais tarde, ele até começou a segui-la e pôde efetivamente estar com eles durante 3 meses, como vemos em Atos capítulo 20, versículos 1 a 3. Porém, a rota planejada teve que ser alterada depois devido a uma ameaça por parte dos judeus em Corinto. Atos capítulo 20, versículo 3. Bom, este é só o início de uma epístola apaixonada, escrita por um homem que considerava todas as provas e perseguições simplesmente como coisas exteriores, pois a sua motivação diária, como ele mesmo diz, era a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 28. Amigos e irmãos, que Deus nos ilumine ao lermos e estudarmos as palavras desse homem que foi um grande instrumento de Deus para proclamar a mensagem da salvação. Ótimo dia para você e sua família.